Entre o cafezal e o sonho. Olá, amigos do canal Sua Arte Conta! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vou pedindo desde já o like, o comentário, se inscrevam, compartilhem. O canal precisa crescer para que eu possa trazer mais conteúdo, mais coisas, não é? E digam também se vocês estão gostando, deem opiniões, deem dicas do que vocês querem ouvir e ver. Está tudo sendo anotado, está tudo sendo considerado. Vamos lá ao nosso assunto. Eu continuo aqui com o meu quadro o Ubo Kutumu, que é uma homenagem a Portinari. E eu quero, veja bem, eu quero bater um papo com vocês no sentido, claro, eu vou descrever cronologicamente a vida de Portinari, mas principalmente eu quero pegar detalhes para que se entenda a obra dele. Né? Por exemplo, 1909, ele começa a pintar, ok. Em 1912, chega a Brodowski uns pintores italianos, porque eles estavam restaurando a igreja, e o padre, né, e vai ter a restauração, tal, então os italianos chegam, os pintores, e o Portinari começa a ajudar os pintores, como eles dizem, eles pedem para ele fazer um dipingere le stelle. O que é? Pintar estrelas. Pintar estrelas é como uns espantalhos. Ele simplesmente faz, né, com pouca idade. Muito bem. Aí tinha que fazer a porta, o ornamento da porta. E eles, naquela época, é o que a gente chama até hoje de frentista, que é o escultor de adornos de anjos e santos. E ele começa a discutir com o padre da paróquia lá. O nome dele era João Gulli, o padre da paróquia. E aí ele começa a discutir com o Ricardo Luni, o escultor, e enquanto isso, Portinari quietinho pintava, desenhava, mostrou para o vigário. O vigário falou para ele: amanhã esteja aqui, você vai aprender a pintar, ouça e faça o que o escultor mandar. Ele ganhou uma pataca, como chamava, de R$1.000 e uma viagem para Ribeirão Preto. E ele falava assim: foi bom esse padre comigo, ele me ajudou. Então ele já começa a ver resultados nos seus trabalhos. Eu acho muito mágico a vida de Portinari, porque ele liga muito as coisas da família dele. Por exemplo, eu vou contar uma história do pai dele. Lá por onde eles moravam, em Brodowski, começa a passar ali, sempre passavam caravanas de pessoas com lepra. E nesse momento as pessoas fechavam as casas, não queriam contato nenhum, coisa que a família dele fazia ao contrário, convidava a sentar na mesa, dava de comer, ajudava, e isso marcou muito o menino e todos os irmãos de Portinari, a humanidade de Portinari. Também existe esse desenho do diabo que eu estou mostrando aí, que também é feito daqueles riscos que eu falei na última vez, que ele perguntaram assim: do que você mais tinha medo? E aí ele descreve um jardineiro que foi, que é a lembrança dele de um jardineiro que esteve na casa dele e que não sabe por que o cara lhe lembrava o diabo e que dava muito medo dele. Aliás, a ligação dos santos e da vida religiosa de Portinari no começo da vida dele era muito forte. Mesmo quando ele se declarava ateu, ele pintava maravilhosamente, com uma espiritualidade muito grande, todos os santos, e pintou muitos. Vocês estão ouvindo vozes de crianças? Portinari era isso,
tá vendo? Eram folguedos, eram brinquedos, era brincadeira, era aquela infância que a gente diz descuidada do interior. É uma infância descuidada, mas feliz, como eram as infâncias de pequenos lugarejos, bem antigamente. Tanto marcou a ele essas brincadeiras, tanto marcaram o pintor, que em 1935, muitos anos depois, ele pinta a tela futebol que vai aparecer aí. Que nada mais são as crianças, ao fundo você vê um cemitério. Era a vida, a terra vermelha, era a vida de Portinari. Era para onde ele sempre queria estar, voltar. Ele falava isso. Quando ele esteve na França, ele falou isso. Então, eu acho que todo esse brilho, essa bondade que cercava, essa inocência, e também tiveram casos muito violentos na infância, mas não na família, na cidade, marcaram de uma forma muito definitiva a vida de Portinari. E eu peço licença agora para mostrar a vocês um poema feito por nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade, de quem Portinari era amicíssimo, e que fala da obra, resumindo num poema chamado A Mão. Segue o poema. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Gostaram? Eu achei, quando eu vejo várias vezes, esse vídeo já foi várias vezes, é muito antigo. Eu espero que eu consiga colocar o crédito aqui, porque não é meu, e dar o crédito a quem merece. E eu acho ele definitivamente maravilhoso, pela voz do próprio Drummond, que resume quem foi Portinari. Vamos continuar falando semana que vem, em pequenas gotas, como eu falei, sobre Portinari. Então, até a semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. Semana que vem vamos dar uma acelerada eu prometo dar uma acelerada na cronologia, mas lembrem-se, eu estou falando de alma. Tchau, tchau.